No estudo da matemática do zero, é necessário você saber como é que eu faço para racionalizar uma fração. Existem frações, por exemplo, 2 dividido por raiz quadrada de 5, 5 dividido por 1 mais raiz quadrada de 2, e eu preciso aprender como eliminar esse radical do denominador. Esse processo é chamado de racionalização. E hoje vamos revisar sobre isso. Eu sou Marco Murakami, aqui do canal Rapidola. Roda a vinheta. Vamos começar por um determinado exemplo. Suponha que eu tenha um primeiro exemplo aqui, 2 dividido por raiz quadrada de 5. E eu quero eliminar esse radical do denominador, quero racionalizar. Para isso, você vai multiplicar essa fração, tanto o numerador como o denominador, pelo chamado fator racionalizante, o fator que vai eliminar esse radical. E nós temos 3 casos a considerar de racionalização. Primeiro caso, o meu denominador vai ter uma raiz onde o índice da raiz é o número 2. Quando você tiver uma raiz quadrada e quer racionalizar, o procedimento é bem fácil. O fator racionalizante vai ser o próprio radical. A própria raiz você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo. E aí vai ficar 2 vezes raiz de 5 e embaixo vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. 5 vezes 5 vai dar 25. E cuja raiz quadrada de 25 é o número 5. 2 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Observe, suponha que eu tenho um outro exemplo aqui. Vou pegar a raiz quadrada de 3 e dividir por raiz quadrada de 2. E eu quero eliminar esse radical do denominador. Nesse caso, como se trata de uma raiz onde o índice da raiz é o número 2, o fator racionalizante é ele mesmo. Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz. Em cima, você faz a operação normal. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 6 e o denominador vai ficar raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4, você vai colocar o resultado que vale um número 2. E aí você racionalizou. Racionalizar é eliminar esse número irracional do denominador. E para fazer isso, nesse primeiro caso, qual é o primeiro caso? O meu denominador vai ter uma raiz onde o índice da raiz é o número 2 e o fator racionalizante é ele mesmo. Vamos agora pegar uma outra situação. Se eu tivesse aqui raiz quadrada de 2 mais 1 dividido por raiz quadrada de 7. O numerador não é o objetivo para você olhar. Você tem que olhar o denominador. É racionalização de denominadores. Eu vou eliminar o radical aqui no denominador. E o meu fator racionalizante é ele mesmo, porque eu tenho uma raiz ainda de índice 2. Então, você vai multiplicar por raiz quadrada de 7, tanto em cima quanto embaixo. Cuidado aqui em cima, vamos colocar um parênteses. Vou fazer a distribuição. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar raiz quadrada de 14. Raiz quadrada de 7 vezes 1 mais raiz quadrada de 7. E aqui eu vou ter raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, que é raiz quadrada de 49, que vale 7. Então, o primeiro caso, quando você vai racionalizar uma fração, é que você pode ter num denominador um número que vai ter índice 2, uma raiz de índice 2, o fator racionalizante, aquele que vai eliminar o radical, é ele mesmo. Vamos agora observar o segundo caso. No segundo caso, nós vamos ter uma situação que o índice não é um número 2, é um índice diferente de 2. Para racionalizar, você vai fazer assim. Vamos repetir a fração, vamos deixar bem organizado aqui. Vamos repetir, 2 por raiz cúbica de 5. Observe que aqui eu tenho o número 1, importante, que na hora você vai multiplicar por raiz cúbica, vai ser o mesmo índice em cima e embaixo, raiz cúbica. Você repete o número 5 e a diferença vai ser aqui. Aqui é o número 1, aqui é o número 3. Você vai contar quanto está faltando de 1 para 3. Vai fazer a diferença. 3 menos 1, que é 2.
Então aqui eu vou ter o meu chamado fator que vai racionalizar, que vai eliminar esse radical do denominador. Primeiro caso, o índice era 2, o fator racionalizante é ele mesmo. Segundo caso, o índice é diferente de 2. Você vai repetir a raiz de mesmo índice, onde o expoente desse número vai ser a diferença de 1 para 3, o número 2. Mas, Mura, por que tem que ser assim? Observe o contexto. Vai ficar 2 raiz cúbica, 5 à segunda, 25. E o denominador, você tem aqui raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 à segunda. Você vai conservar a base, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 2 vai dar um número 3. E dessa maneira, você elimina esse expoente com o índice da raiz. Portanto, o resultado será 2 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Você conseguiu o objetivo. Qual é o objetivo de racionalizar? Eliminar o radical do denominador. Vamos para o exemplo número 5. Suponha que eu tenha bem aqui 6 dividido por raiz quarta de 2 à terceira. Nesse caso, eu vou repetir. 6 por raiz quarta de 2 ao cubo. E eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator que racionaliza. O fator racionalizante vai ser raiz quarta, você repete o mesmo índice, coloca o mesmo número 2, só que vai mudar apenas o expoente. Se aqui eu tenho o número 3, aqui é 4, de 3 para 4 está faltando 1. Portanto, 2 elevado a 1 é o fator racionalizante. Em cima vai ficar 6 raiz quarta de 2. E embaixo eu vou ter raiz quarta, e aqui eu vou conservar, olha, raiz quarta de 2 à terceira vezes raiz quarta de 2 elevado a 1. Ao multiplicar, você conserva a base e soma os expoentes. Portanto, 3 mais 1 vai dar 4. E aí você faz a simplificação do expoente pelo índice, vai ficar 6 raiz quarta de 2 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 raiz quarta de 2. E aí você obteve o objetivo. Qual é o objetivo? De racionalizar o denominador? Fazer a raiz desaparecer. Não esqueça, primeiro caso, o índice da raiz é 2. O fator racionalizante é ele mesmo. Segundo caso, o índice é diferente de 2. O fator racionalizante vai ser um radical com o mesmo índice, só que a potência vai ser a diferença. Você vai fazer a diferença, por exemplo, 3 para 4, 1. Aqui, 1 para 3, o número 2, e aí você obtém o chamado fator racionalizante. É importante você não esquecer que você tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Por quê? Porque quando você multiplica o numerador de uma fração e o denominador de uma fração por um mesmo número, você não altera o valor desse número fracionário, você altera a aparência. O motivo é que quando você divide esse número por esse número, o resultado é igual a 1. Então, quando você racionaliza, você está obtendo uma fração chamada de equivalente. O que é equivalente? Ela tem o mesmo resultado. A aparência é diferente, mas o resultado numérico dela é o mesmo. Se você pegar uma calculadora, por exemplo, e escrever na calculadora 6 por raiz quarta de 8, calcular essa divisão e calcular essa multiplicação 3 por raiz quarta de 2, o resultado será o mesmo, porque você apenas racionalizou. Você escreveu em uma forma equivalente, você não alterou o resultado. Vamos agora observar o terceiro caso, quando eu for racionalizar, o que pode aparecer? Pode aparecer uma situação que o denominador vai ter um binômio, vai ter uma soma ou vai ter uma diferença. E para racionalizar, o procedimento é diferente dos dois casos anteriores. Observe aqui. Suponha aqui, chamar de exemplo 6, eu tenha 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. E eu quero racionalizar esse número. Eu quero eliminar esse radical do denominador. Para isso, você vai multiplicar essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo fator racionalizante. Nesse caso, o fator racionalizante será chamado de conjugado. O conjugado da raiz quadrada de 2 mais 1 vai ser raiz quadrada de 2 menos 1, que você multiplica tanto em cima quanto embaixo
pelo fator racionalizante. Não esqueça que eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, porque eu vou obter uma fração equivalente. Uma fração que tem o mesmo resultado, somente a aparência é diferente. Agora, observe o que acontece. 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1 vai ficar raiz quadrada de 2 menos 1. Só que embaixo eu vou ter um produto notável conhecido. Eu tenho a multiplicação da soma pela diferença. E quando você multiplica uma soma por uma diferença, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo como resultado. A multiplicação da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui eu vou ter raiz quadrada de 2 menos 1. Embaixo você vai fazer uma simplificação, 2 menos 1. Portanto, o denominador deu 1 e o numerador, raiz quadrada de 2 menos 1, ao dividir por 1, vai ser ele mesmo o resultado. E aí eu consegui o objetivo de racionalizar, que é eliminar esse radical do denominador. E aí você tem o terceiro caso, que é o caso quando aparece o denominador um binômio. Esse binômio poderia ser aqui uma soma ou uma diferença. E o procedimento para racionalizar é multiplicar pelo conjugado, tanto o numerador quanto o denominador dessa fração. Vamos fazer um sétimo exemplo? Eu tenho agora aqui 8 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Para racionalizar, como eu tenho aqui uma diferença, irei multiplicar o numerador pelo conjugado. E o conjugado de raiz de 3 menos 1 é raiz quadrada de 3 mais 1. Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse número. Em cima, vou repetir por enquanto, 8 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. E embaixo, não vai esquecer, multiplicação de uma soma por uma diferença. O resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, multiplicação da soma pela diferença. Aqui embaixo eu posso dar uma ajeitada nessas contas, repetindo o numerador, 8 vezes raiz quadrada de 3 mais 1. Embaixo você vai fazer um corte, fazer uma simplificação, essa potência pelo índice que é o mesmo, ficou o número 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar o número 2, 8 dividido por 2 vai dar 4, que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1. Aqui você pode fazer a distribuição e o resultado é 4 raiz quadrada de 3 mais 4. E aí você conseguiu racionalizar. Vamos para o exemplo número 8. Vamos pegar esse exemplo aqui, raiz quadrada de 2 mais 1, dividido por raiz quadrada de 2 menos 1. E aí, para racionalizar, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado. Conjugado do denominador, conjugado de raiz quadrada de 2 menos 1, é raiz quadrada de 2 mais 1, que você multiplica tanto em cima quanto embaixo. Vamos organizar, colocando os parênteses aqui. Em cima, você vai fazer a multiplicação. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado à segunda. Raiz quadrada de 2 vezes 1, 1 vezes raiz quadrada de 2, e 1 vezes 1, que vai dar 1. O denominador eu tenho a multiplicação da soma pela diferença. Produto notável importante, o resultado é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui você vai eliminar o expoente com índice. Ficou então 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 vai dar 2 raiz quadrada de 2 mais 1. O denominador eu tenho aqui, você elimina, vou ter 2 menos 1 no denominador. 2 mais 1 vai dar o número 3, mais 2 raiz quadrada de 2, dividido por 1, que vai dar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. E aí você obteve a chamada racionalização, você racionalizou essa fração, esse número aqui. Então, repetindo, o que é racionalizar? Eliminar o radical do denominador. Resumindo o que a gente conversou hoje, eu posso ter uma situação 3 por raiz quadrada de 5, para racionalizar,
você vai multiplicar por raiz quadrada de 5 em cima e também embaixo, que é o fator racionalizante. Situação 2, eu tenho 4 dividido por raiz cúbica de 5. Para racionalizar, você tem que multiplicar por raiz cúbica de 5, só que aqui você vai colocar no expoente a diferença. Se aqui é o número 1, de 1 para 3 vai ser 2. Então, 5 a segunda será o fator racionalizante. Terceiro caso, eu posso ter 3 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. E para racionalizar, eu tenho que multiplicar pelo conjugado, tanto em cima quanto embaixo. Se é raiz quadrada de 2 mais 1, raiz quadrada de 2 menos 1, o numerador e o denominador, e aí você obtém. Então, são esses 3 casos mais importantes para racionalizar um denominador. Desde já, deixe seus comentários, deixe o seu like e não esqueça de compartilhar as aulas aqui do canal Rapidola. Até a próxima aula. Se liga, Rapidola!